Reis capítulo 6 diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. 2 Reis 6, verso 8. 2 Reis capítulo 6 e o verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Digam: rei da Síria e Israel. O rei da Síria, nós sempre trabalhamos com tipologias, amém, irmãos? O rei da Síria fala sobre a ação do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Assim como o faraó é uma tipologia para o Egito, o rei da Síria é uma tipologia para a Síria. Essa é a figura do inimigo das nossas almas. E Israel sempre representou, sempre apontou o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Então o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Normal, isso aqui sempre acontece. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel e dizia: evite de passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? Todas as vezes que Israel ia se movendo, isso fala da igreja se movimentando, a igreja se movimentando, existiam emboscadas do rei da Síria. Toda vez que Israel ia se movimentar, ia levantar o seu acampamento, nesse tempo eles ainda eram nômades, eles não tinham um lugar fixo. Então todo aquele povo levantava o acampamento, estavam se movimentando em Israel. O rei da Síria armava uma emboscada. A Síria era o exército mais forte dessa época aqui, mais preparado, com mais cavalos, mais cavaleiros, mais carros, mais soldados. E eles preparavam as emboscadas nos montes, nos vales, nos corredores rochosos, no deserto. A Síria se preparava com seu exército para falar: Israel vai passar aqui. Quando Israel passar aqui, a gente vai fazer o quê? Nós vamos cercá-los. Vamos cercá-los em meio às rochas. Vamos cercá-los numa geografia que eles não tenham como lutar contra nós. Nós vamos destruí-los. Vamos saquear o seu gado, vamos saquear o seu ouro. Nós vamos tocar, atingir Israel. Mas diz que nesse tempo, irmãos, existia um homem de Deus. E o seu nome era Eliseu. Existia um profeta. E o profeta avisava o rei de Israel: olha, você está pensando em passar por tal lugar? E ele: sim, estou pensando. E o profeta falava: não passe por ali. Não passe por lá. Por quê? Porque a Síria armou emboscada. Se você passar com a igreja por ali, vai dar problema. Vai dar ruim, como diz lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio os cariocas dizem assim: deu ruim. Fala assim: olha, deu ruim, não passa aí não. E aí eles mudavam a rota. Então o que acontecia? O rei de Israel pegava todo Israel. A igreja se movimentava de uma forma diferente. E o rei da Síria ficava lá esperando. E quando via, irmãos, Israel já tinha mudado a rota e já estava avançando no seu destino, avançando no seu caminho, conquistando os seus territórios, enquanto a Síria estava se frustrando todas as vezes. Ou seja, os intentos da Síria eram frustrados. Por quê? Porque existia a ação de um profeta. Os profetas, irmãos, eles são incumbidos de frustrar as ações do rei da Síria, de frustrar as ações do inimigo, as ações do inferno contra a igreja. Deus precisa, irmãos, de homens proféticos. E esse território aqui está cheio deles. E se você entender assim: não, pastor, eu entendi já os 5 ministérios, e nos 5 ministérios eu não sou um profeta. Talvez, irmãos, você não seja um profeta de ofício. Com certeza, muitos aqui não são. Mas você pode se mover profeticamente. E isso é algo diferente.
Dom de profecia é uma coisa, ofício profético é outra coisa, e se mover profeticamente é outra coisa, que você precisa entender. Eu não sei como é que é isso não. Está indicado para você um kit chamado Os 5 Ministérios, para que você entenda melhor sobre isso. Uma escola violenta que fizemos aqui. Você, irmãos, pode, não só pode, deve, e não somente deve, precisa se mover profeticamente. Por quê, pastor? Porque você vai precisar disso. Para quê? Para proteger a sua casa, para proteger o seu casamento, para proteger os seus filhos, para proteger o seu negócio, o seu trabalho, para proteger o seu emprego lá na sua empresa que você é funcionário, para proteger a sua empresa lá na sua empresa que você é o dono, para proteger a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Deus precisa de homens proféticos, de homens que se movem profeticamente, que têm visão, que entendem. E o que é que faz um homem profético? Eliseu, irmãos, ele tinha uma sensibilidade no seu espírito, entendia, a igreja está passando por ali, o inferno armou uma emboscada, eu vou avisar a igreja. Aí o profeta ia lá, Eliseu ia lá e avisava o rei de Israel: não passe por tal lugar, passe por outro lugar, assim você vai se livrar do cerco da Síria. E olha o que aconteceu, ponha os seus olhos aí na Bíblia, no verso 11 diz assim: isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quem aqui é o dedo duro? É isso que está acontecendo aqui, no verso 11. No verso 11, o rei da Síria reúne todos os seus oficiais e diz: tem um dedo duro aqui no nosso meio. Alguém aqui entrega nossas ações, porque não é possível. A Bíblia diz, meu amado, que não foi por uma vez, e nem por 2 vezes, e nem por 3 vezes, que a Síria armou um cerco, e que foram frustrados, decepcionados, porque Israel passou por outro lado. Então o rei da Síria, no versículo 11, chama o povo e diz assim, os seus conselheiros, seus generais, e diz assim: quem é o traidor aqui no nosso meio? Alguém aqui está entregando, não pode. Aí o verso 12, respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, ó majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Você entendeu, irmão? Sabe o que eu penso, querido? Que Deus quer se mover profeticamente no nosso meio. Mas sabe o que eu penso, irmãos? Que tem homens que já estão maduros para que isso aconteça, e outros nem tanto. Eu acho que a forma, o posicionamento nosso, irmãos, muitas vezes atrasa o deslocar da igreja sobre a terra. Numa palavra como essa que eu estou liberando, Deus vai levantar homens proféticos. Você tinha que estar assim: sou eu quero, é eu, Jesus, sou eu, me dá, Jesus, me pega, Jesus, faz comigo, me levanta, Jesus. Enquanto a gente vê uns assim, irmãos, Deus quer levantar você com propósito. Não interessa se é a primeira vez que você vem aqui, a segunda ou a terceira. Não interessa de onde você veio, de onde você deixa de vir, qual foi o tamanho do seu pecado. Interessa que se nessa noite você falar: Deus, eu resolvo dar a Ti a minha vida, com meus poucos ou muitos pecados, com meu grande ou com meu pequeno entendimento, faz em mim, Jesus, me usa. É tudo que o Senhor quer. Alguém disponível, alguém que se dá, que se doa, que se entrega. Olha o que o homem falou aqui no verso 12. Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade, está te traindo, mas é porque Israel, eles têm um profeta, o homem chama Eliseu. Ele consegue revelar, ele consegue entender, ele consegue saber o que o Senhor fala lá dentro do seu quarto. Sabe, lá na sua cama, assim. Sabe, lá no seu banheiro, aquilo que o Senhor pensa,
aquilo que o Senhor conversa só com a sua esposa, aquilo que o Senhor às vezes nem conversa, aquilo que o Senhor pensa. Pois é, o Deus de Israel pega e passa para Eliseu, e Eliseu sabe os seus pensamentos dentro do seu quarto. E Eliseu vai lá e avisa ao rei de Israel, e o rei de Israel muda a movimentação. Ei, nós precisamos de homens proféticos. Por quê, irmãos? Porque Deus vai avisar para mim o que Satanás quer fazer com o meu filho. Deus vai avisar para mim quando eu for um homem profético o que Satanás quer fazer com meu filho. Ei, Douglas, acorda. Douglas, acorda. Ah, mas eu deitei 3 horas da manhã, Senhor. Não tem nenhuma hora que eu estou dormindo ainda, acorda. Pois não, Senhor, fala. Teu filho não pode ir para a escola amanhã. Mas ele é normal, a escola, a semana, tem prova, tudo. Amanhã ele não pode ir na escola. Vai acontecer algo muito grave, algo muito terrível. E eu estou te alertando, não envie o seu filho para a escola amanhã. Ponto final, irmão. Não envie o seu filho para a escola amanhã. Isso são homens proféticos. Homens que se adiantam às ações do inimigo. Nós vivemos isso, irmão, muito fortemente dentro da nossa casa. Pastor Bruno está aqui e sabe falar quantas vezes uma senhora chamada Nélia Machado de Souza, uma velhinha, irmão, do joelho calejado de oração e um coque, ligava para nós e dizia: para onde vocês estão indo? Era um fim de semana, um sábado à tarde, nós estamos indo a um shopping. E ela dizia para os meus pais: tranque todas as portas, nenhum desses meninos sai de casa hoje, porque no shopping que eles estão indo vai acontecer uma tragédia. Ninguém saía de casa, irmãos. E a gente brincava, a gente chorava, a gente reclamava. E depois via no dia seguinte os noticiários: uma bomba explodiu, um sequestro aconteceu, um arrastão passou naquele lugar, o túnel do tal lugar foi fechado. Mas o profeta tinha se adiantado e protegido os seus filhos. Tinha protegido os seus filhos. Eu lembro, irmãos, perfeitamente, uma vez que nós fomos ao Rio de Janeiro, na época do Réveillon. Eu já morava aqui há muito tempo, e há muito tempo eu não via aquela queima de fogos lá em Copacabana. Eu cresci vindo aquilo, já tinha acostumado, mas tinha muitos anos que eu não ia. Por quê? Porque eu já morava aqui, eu sempre passei, querido, sempre passei o ano novo na igreja. Mas então como é que você viu os fogos? É porque a nossa igreja era em Copacabana. Então a gente estava na igreja, passava na igreja, ainda dava tempo de sair e ver alguma coisa. Queima, irmãos, é 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Nesse tempo, querido, nós fomos para lá. Eu já estava morando aqui, fui para lá. Quando eu fui para lá, falei: nós vamos passar. Minha mãe estava morando em Copacabana. Nós vamos passar o Réveillon, nós vamos na igreja, tudo depois como a gente fazia no passado. Nós vamos lá na praia e vamos ver. E o prédio da minha mãe era perto do posto lá, que tinha um dos principais, ações ali da queima de fogos, onde eles tinham colocado, porque a queima de fogos, eles têm lugares específicos que eles põem os fogos, não é na praia inteira, são lugares específicos. Você vê tudo ali, mas tem uns lugares específicos, onde ficam as balsas, onde ficam concentrações daqueles rojões. E a minha mãe, à tarde, daquele dia 31, falou assim: ninguém põe o pé na praia hoje. O Senhor me falou que todos esses fogos, e é uma verdade, irmãos, todo mundo sabe isso, todos esses fogos é uma consagração. E que nessa noite, aqueles fogos que estão aqui próximos, no posto aqui próximos, eles vão explodir. Sabe qual foi a visão que ela teve? Minha mãe falou assim: eu vi Exus, demônios comendo carne de gente, com o pescoço e a boca suja de sangue. Algo muito terrível vai acontecer e nós precisamos orar. Vamos começar a orar. E vocês estão proibidos de pisarem próximo daquele lugar. E a gente já, irmão, crente, homem de Deus, a gente sempre fica assim: mas será mesmo? Mas será? E como? E agora? E tal? E vamos e não vamos? Mas a gente sempre obedece, né?
Irmãos, naquele ano eles tinham tirado os fogos das balsas que ficavam no mar, porque explodiam lá no mar e trazido para a terra. E aqueles rojões estavam ali, são feitos de PVC, daqueles plástico duro, e são feitos de PVC dessa largura, cheio de pólvora dentro, e tinha chovido à tarde. E choveu à tarde, molhou tudo aquilo, à noite já não chovia mais, mas quando eles acenderam, começou a dar problema naquilo tudo. E alguns daqueles foguetes que tinham que subir, irmãos, 50, 60, 100 metros de altura, para explodir lá em cima, explodiu em terra. E quando aquele foi explodindo, aqueles rojões ali, aqueles recipientes, foi saindo aquelas lascas de PVC voando assim, ó, voando para um lado, voando como se fossem facas, navalhas voando no meio do povo. E gente perdendo a visão, gente morrendo com aquilo, cortando a jugular, o pescoço das pessoas, sangue para todo lado, bombeiro, gente caindo, criança, gente passando por cima, uns morrendo pisoteado, outros morrendo porque aquele plástico voando cortava o pescoço, pegava nos olhos, no nariz, e foi aquela coisa mais terrível. E nós fomos protegidos, irmãos, porque os profetas se adiantam à ação do rei da Síria. Você é que decide, irmão, você é um esquentador de banco ou você é um homem profético? Alguém que resolveu ouvir o céu e proteger a sua casa, e proteger a sua igreja. Sabe o que acontece aqui? Você vai ver que quando Davi estava apacentando os rebanhos, a Bíblia fala ali que vinha um leão. Quando o leão vinha, o leão tomava a ovelha e saía com a ovelha na boca. Aí diz então que Davi perseguia o leão. Davi ia lá, perseguia o leão, agarrava o leão e tirava a ovelha da boca do leão, tirava a ovelha viva da boca do leão e o pegava pela barba. Vê se isso não é sobrenatural, irmãos. E a Bíblia diz então que a partir desse momento então, agora o leão não vinha mais contra a ovelha, o leão vinha contra Davi. Por quê, irmãos? Porque Davi despertou a fúria do leão. E agora o leão vinha contra Davi. Sabe o que vai acontecer aqui? Lê lá, verso 14. Diz assim, verso 13 diz assim: ordenou então o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos, carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha aqui para mim. Sabe por que você tem que orar, irmãos, pelos profetas? Porque eles são um alvo frequente de Satanás. O seu papel, irmãos, é cada um de vocês procurarem a se levantar como homens proféticos. Ainda que não seja o seu ofício. Eu não sou um profeta de ofício, mas em muitas vezes na sua história você vai se mover profeticamente. Ou seja, Deus vai se movimentar através de você para salvar sua casa, para salvar sua família, para salvar sua igreja, para salvar o seu emprego. Deus vai chegar e falar assim: filho, vai bater, sabe, um direto assim, no canto da orelha, e vai dizer assim: filho, faça isso, isso, isso e isso na empresa que você trabalha. Você vai falar: mas como? Faça isso, isso, isso e isso na empresa que você trabalha. Mas como, Deus? Não é a minha área, não é o meu papel, e não é isso. Faça isso, isso, isso e isso na empresa que você trabalha. Se você não fizer, irmãos, dentro de pouco tempo, você vai perder o seu emprego. Sabe por quê? Porque essa é a voz do Senhor, irmãos, protegendo a sua vida, adiantando aquilo que você tem que fazer. Sabe o que são homens proféticos? Homens que se adiantam, irmãos, às eras, que se adiantam aos tempos, que têm a sensibilidade de caminhar antes que as coisas aconteçam. Sabe o que são homens proféticos? Homens que ainda estão no outono, mas no outono eles já estão andando de casaco. Eles já estão, sabe, de calça comprida, de bota, de casaco, e está todo mundo olhando: esse povo é doido. Por quê? Porque está um calor danado, mas olha como é que eles estão vestidos.
Mas aí, irmãos, passa de uma noite para outra, cai a geada, um frio danado, porque virou o tempo na madrugada, chegou o inverno, e agora está todo mundo passando frio. Mas os homens proféticos estão bem acomodados, porque são homens que se adiantam na estação. É homens que eles estão sempre uma estação adiante, estão sempre uma estação adiante, estão sempre uma estação adiante, estão sempre vendo antes o que vem para acontecer. E esse é o meu e o seu papel. Esse é o meu e o seu papel. Agora, quando a gente começa a se levantar para salvar nossa família, salvar os nossos filhos, salvar o nosso emprego, salvar a nossa igreja, o que acontece? Diz ali, o rei falou assim, então vamos parar de perseguir Israel, vamos parar de perseguir a igreja, e vamos atrás do profeta. Larga Israel para lá, larga a igreja para lá, e vamos atrás do profeta. Agora nosso negócio é com Eliseu. Aí descubram para mim, onde está Eliseu? Eliseu, ele mora em Dotã, e ele está lá na casa dele, instruindo o seu moço. Eliseu tinha uma escola profética, e ele andava muito com Geazi, o seu moço, está ali instruindo o seu discípulo, está lá em Dotã. Então vamos para Dotã. E agora, irmãos, olha aqui, deslocam carros, cavalos, cavaleiros, todo um exército, irmãos, todo um exército da nação mais pujante, mais forte da época, vai atrás de um único homem. Eles não estão perseguindo outra nação, eles não estão perseguindo um outro exército, eles vão atrás de um único homem. Sabe por quê, irmãos? Porque pegar profeta dá trabalho, irmão. Cercar profeta dá trabalho, irmão. Todo um exército aí, a casa de Eliseu, se você for ver geograficamente, Flávio José fala sobre isso também, era num lugar como se fosse um lugar fundo, era uma planície, cercada ao redor de montes. Era um lugar baixo, onde tinha montanhas ao redor. Ali funcionava não só uma casa, mas uma escola profética. E ali vem então todo o cerco da Síria, e eles acampam, enche aquele lugar de carros, de cavalos, carros de guerra, lanceiros, arqueiros, soldados, cavaleiros, está tudo aqui em volta. Por quê, irmãos? Porque houve um deslocamento espiritual agora. Satanás por um tempo falou, deixa a igreja, vamos matar o profeta. Se a gente mata o profeta, a igreja está na nossa mão. Entendeu? Se a gente mata o profeta, a igreja está nas nossas mãos. E o profeta aqui, irmãos, pelo amor de Deus, entenda. O profeta aqui não está falando de um único homem. O profeta aqui, Eliseu, fala de um espírito profético. Se você tirar do meio da igreja, não está falando de um homem. Deus não está falando que aqui no meio da igreja vai ter um homem. Deus está falando que esta igreja e a igreja do Senhor na terra, não somente esta comunidade, está sendo visitada por um espírito profético. Que aqueles que estão recebendo esse espírito profético, estão sendo homens que estão se adiantando nas estações. Mas se a igreja rejeita, mata o espírito da profecia, a ação do profético no meio dela, o que acontece? Ela se tornou um alvo fácil para Satanás. Porque isso que o rei da Síria falou, foi isso que o diabo falou. Vamos dar fim em Eliseu. Se a gente acaba com Eliseu, Israel é nosso. E eles foram atrás de Eliseu. E o que acontece? Diz a palavra do Senhor. Verso 14, e ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, vai vendo, pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Agora está lá, Dotã é o lugar. Dotã significa 2 montes.
porque era um lugar que ficava entre dois montes. A palavra Dotã significa dois montes. Era a situação, um ambiente geográfico entre duas montanhas, estas quais estavam cercados por carros de guerra. E agora eles cercaram à noite, vieram na calada da noite, assim que o inimigo se movimenta. E na calada da noite, o inimigo armou o seu cerco contra o profeta, contra o espírito profético. E quando agora amanhece o dia, o Eliseu está lá ainda, talvez dormindo ou tomando café. Sai o servo dele, o Geazi, o discípulo. Ele sai lá ainda assim meio sonolento, coçou o olho, olhou. Irmão, ele olhou bem e viu aqueles montes. Cavalos e cavalos e cavalos e carros e soldados de guerra em volta deles. Ele falou, peraí, não estou vendo direito, estou tendo um pesadelo. Olhou tudo aquilo de novo, ele falou, sujou. Sabe o que discípulo fala, irmão? Porque muitas vezes discípulos estão andando, irmãos, com homens proféticos, mas custam a entender o recado. Ele bambeou as pernas e falou, já era. Pegamos descendo, como disse o Mário ontem. Ele falou, nós morremos, nossa história acaba aqui. Tantas vezes salvamos Israel, agora nós não vamos conseguir nos salvar. Eles nos acharam. Irmãos, eu penso que ele estava ali olhando, e ele coçava o olho, olhava de novo, e coçava o olho, olhava de novo, deu uma lavada no rosto, e olhava de novo, e já começou a chorar, e ficou perturbado com aquela situação. Quem não ficaria? Quem não ficaria? E ele entra e diz, Eliseu, Eliseu. Eliseu, o que foi, rapaz? Acabou. Nós estamos cercados, mais do que isso, nós estamos capturados, mais do que isso, nós estamos mortos, mais do que isso, nós estamos na mão da Síria. E Eliseu falou, não, nós estamos na mão do espírito profético. Nós estamos nas mãos de Yahvé, o grande Deus. Nós estamos nas mãos do autor e do consumador da vida. Nós estamos nas mãos do Senhor dos senhores. Ei, Geazi, eu estou aqui dentro da minha tenda. Eu não sei o que você está vendo lá fora, mas seja o que você estiver vendo lá fora, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior são os que estão conosco. Isso é visão profética. Não interessa o que você está vendo. Então vem cá Eliseu, vem cá para você ver. Eu não quero nem ver, eu não preciso ver nada. Não interessa quantos carros, quantos cavalos, quantos inimigos. Eu não preciso saber o tamanho da ação do inferno. Eu preciso saber o tamanho daquele que me protege, aquele que me guarda, aquele que me governa, aquele que está sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu preciso saber qual é a força que está do meu lado, mais do que saber qual é a força que está contra mim. Eita! E ele falou assim, verso 17, Eliseu orou, e o Senhor abriu os olhos daquele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não está falando aqui, irmãos, que Eliseu foi lá olhar. Está falando aqui que Eliseu chamou o seu filho espiritual, falou aqui, ô cabeção, vem cá, ajoelha aqui um pouquinho. Colocou a mão sobre os olhos dele e falou, pai, eu peço-te, abra a visão profética desse homem. Abra os olhos espirituais, para que ele veja aquilo que é por nós, aquilo que está a nosso favor. Vai lá e olha agora. E quando ele olhou novamente, irmãos, era só fogo, 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 fogo. Os montes estão cheios de fogo, porque ao redor de cavalos e cavaleiros da Síria estão anjos, arcanjos, estão os príncipes dos exércitos celestiais, está toda a ação de Deus ao nosso favor. Aí ele já volta mais assim, falando, uau, uau. Sabe qual vai ser a sua visão, irmãos, nesses dias? Uau!
Sabe essa cara de pastel que a gente fica no culto, mesmo sem entender o que está acontecendo? Nós vamos mudar essa feição para falar, uau! Porque nós vamos começar a ver, irmãos, as coisas de Deus acontecer, porque homens proféticos precisam ver. Nós falamos aqui no início do ano, como falamos de Jeremias 1. Quando Jeremias chama um profeta e diz, eu te constituí, no ventre da tua mãe eu te separei, levanta-te, ser forte. Eu te dou as nações, eu abaterei os seus inimigos, não há rei, não há exército, não há nada que pode contra você. Essa é a palavra dada a um homem. E eu falei, uau, um homem chamado Jeremias. Eu só preciso de uma coisa, Jeremias. Olhe para o ambiente em que você vive, olhe para a sua nação. O que você vê? Eita, que pergunta difícil. É fácil ver, irmãos, uma imagem gravada num papel, escrita aqui, é fácil ver essa imagem. O que é isso? O que é isso? Um iPhone? O que é isso? Um microfone? Olhe para o contexto dessa base local hoje. O que você vê aqui? É subjetivo, né, pastor? Não, irmãos, é objetivo. Se você vê subjetivamente, você morre. Se você tem dúvidas naquilo que você vê, você está morrendo. Por quê? Porque a sua visão definirá quem será você amanhã. Aquilo que você vê vai definir como você se posiciona. Aquilo que você consegue ver vai definir como você vai servir a Deus nos últimos tempos. Sabe por que muitos homens não estão se posicionando? Sabe por que muitos pais de famílias estão negligenciando? Sabe por que muitos filhos estão se perdendo? Sabe por que muitas famílias estão frias na casa de Deus? Porque não conseguem ver. Ver o que, pastor? Exatamente o que você não vê, que você precisa ver. Existe algo muito claro para que você veja. E se eu consigo ver, eu falo, uau! E aí eu me posiciono, porque não tem como ficar de fora. Agora Eliseu tinha uma visão e Geazi tinha outra. Agora a visão de Eliseu e de Geazi estão alinhadas. Isso é alinhamento, colocar visões no mesmo ambiente. É isso que os profetas estão fazendo. É isso que o espírito profético que Deus deu para nós nesse tempo está fazendo, alinhando a visão de todos, para que todos vejam numa mesma amplitude, numa mesma direção, e avance sem medo. E avance sem medo, aleluia. O que você consegue ver, Jeremias? E Jeremias olhou e ele não podia errar, irmão. Jeremias falou, Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. Irmão, pensa olhar para uma nação e ver uma vara. Sabe, porque a gente é tão assim, espiritual e pentecostal, que se Deus perguntasse alguma coisa, você ia falar, eu vejo um anjo, um fogo, o castiçal e a flecha de fogo. E não era nada disso. O que você vê, Jeremias? Jeremias olhou e falou, pode ser que eu esteja errado, mas eu vou falar a verdade, o que eu estou vendo. O que eu vejo que Israel é uma vara de amendoeira. E o Senhor falou para ele, uau. E o Senhor falou para ele, esse é meu menino. Falou, esse é profeta mesmo. Falou, é exatamente isso, Jeremias. Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. A vara de amendoeira, a amendoeira, é a primeira das árvores que dá o seu fruto ali. Isso acontecia, a produção de amêndoa depois do inverno. Acabou aquele inverno rigoroso. As árvores começavam novamente a dar folhas. E a primeira que dava folhagem e dava amêndoa era a amendoeira. E o Senhor falou para ele exatamente isso que você vê. Sabe o que isso quer dizer? Eu estou acelerando as promessas acerca da minha igreja. E por isso, agora você passou pela prova de fogo. Você consegue ver, eu te constituo profeta às nações. Mas profeta tem que ver, irmão. Deus está levantando homens que conseguem ver. E talvez isso seja um processo para você, comece devagar. E talvez se você não consiga hoje ver nada a nível de nações, veja a nível da sua casa. Você precisa ver, irmãos, como estão os seus filhos. Você precisa ver como está a sua família. Você precisa ver como está seu casamento. Você precisa ver como está a sua base local.
precisa ver, não é ver se ele está bem, se está mal, está com febre, não é isso que eu estou falando. Você precisa ver espiritualmente. Para onde está caminhando o seu casamento? Como foi dito aqui ontem. Para onde está caminhando os seus filhos? Que espíritos estão assolando a vida da sua casa? Como está a sua igreja, seu trabalho local? Como estão seus funcionários? Você como funcionário, como é que estão os seus patrões, a sua empresa? Ah, pastor, minha empresa era top de linha, já foi a melhor de Araguari. Era uma empresa forte, gigante, reconhecida no Brasil, mas eu acho que aquilo lá vai fechar. Talvez você esteja lá para que isso não aconteça. Talvez Deus te colocou lá para se adiantar aos tempos e procurar quem você tem que procurar, e acionar quem você tem que acionar, e falar com quem você tem que falar, e trazer revelação. Você está pronto, irmão? Para você que é o funcionário talvez mais baixo da empresa, dar orientações para o presidente da empresa. Você está pronto, irmão? Isso é bíblico. José era um camponês. José era da roça. Foi criado lá plantando trigo. Virou escravo no Egito. Da cadeia ele foi para o trono. Da cadeia ele foi para o trono. Se assentava com o anel de Faraó. Por quê, irmãos? Porque Faraó tinha a riqueza, mas José tinha a revelação. Aleluia! Deus está procurando homens que tenham revelação, que digam: agora você tem que agir assim, assim, assim e assim. E você vai ser honrado por causa disso. Mas o que eu preciso então? Você precisa ver. Você precisa ver e ter ousadia de trazer para fora o que está vendo. Para o seu, chega quem for, irmãos. Lógico, tudo tem a hora certa, o tempo certo, o momento certo. Mas chega devagarzinho e diga para quem quer que seja: eu preciso liberar algo de Deus para você. Deus diz assim, 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 assim. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem não quiser ouvir, irmãos, enterre os seus ossos. Porque Deus está trazendo livramento pela boca de homens proféticos. Quem são os homens proféticos? Aqueles que se adiantam, aqueles que estão à frente de um tempo, aqueles que conseguem entender quando outros ainda não entendem, que conseguem ver o que outros ainda não estão vendo. Ele está à frente. Mas o que acontece? Você começou então a livrar a sua família, a sua empresa, a sua igreja das mãos do inimigo. Agora Satanás veio contra você. Agora Satanás veio contra a minha vida. E é por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. É por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. É por isso que você precisa orar uns pelos outros, por aqueles que estão aí do seu lado, por aqueles que ministram louvor aqui em cima, pelos seus pastores. Por quê, irmãos? Porque todos nós mutuamente estamos nos protegendo. E quando por um acaso eu protejo a sua vida, eu protejo a sua empresa, eu protejo a sua família, vindo e sendo boca de Deus para você, você ficou bem na fita, porque você foi livre. E eu, irmãos, agora estou como alvo daquele que ia atacar você, que ia atacar a mim e a minha casa. Então quando você receber uma palavra de alguém, ore duplamente, triplamente, para que aquela pessoa seja abençoada e guardada pelo Senhor. Vamos entender o que é a igreja. Por mais que a palavra seja dura para você, e você fala: pô, essa palavra foi meio ruim. É de Deus, irmão. Fica aí quietinho que você vai ver as coisas acontecer. E fala: Deus, protege aquele irmão. Protege o meu pastor, protege a pastora, protege os líderes, protege os profetas, protege o meu irmão que me deu uma palavra aqui e que é para a minha vida. Essa palavra vai me livrar do mal. E o cão vai cair na cola dele. Então guarde a vida dele, irmão. Está entendendo isso? Agora olha aqui para a gente terminar. Diz assim, o verso 18. Quando os arameus desceram a direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Olha o homem como é que era valente. Ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês procuram. Sigam-me.
e eu os levarei aos homens que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Assim entraram na cidade, e Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Eliseu falou assim, irmão, ó. Falou para o Geazi: você estava cego, agora você consegue ver. Eu vou passar a sua cegueira para eles que estão de fora. Aquilo que estava em você vai para o inimigo, você fica com a visão que eles tinham. Você passa a ter visão e eles passam a ter cegueira. E ele orou: Deus, fere todo o exército da Síria de cegueira. E todo mundo ficou cego, irmão. Todos, sem exceções. Todos. E eles lá e conduziram, falaram: vem cá, eu quero levar vocês para um lugar, vem cá, vem comigo, come on. E eles vieram, e foram lá para Samaria. Por quê? Porque Samaria é onde estava, irmãos, o exército do rei de Israel. Aí eles botaram eles bem no meio de Samaria. Cerca toda Samaria agora com os soldados e carros e cavalos de Israel. Cerca tudo aqui, cerca tudo, vai. Põe os exércitos aí, cerca tudo. Cerca, e vocês ficam aqui no meio, não abre o olho ainda não. Pode abrir, está cego. E quando Eliseu falou assim: Deus, que eles recuperem a visão. Eles abriam os olhos, carros e cavalos de Israel estavam ao seu redor e eles no meio. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está invertendo situações na sua vida. Deus está invertendo as situações da sua vida. Deus está invertendo situações na sua vida. Deus está mudando situações na sua vida. Basta apenas que você seja um homem que se move profeticamente. E agora é o rei da Síria que está em maus lençóis, que está perdido. Por quê, irmãos? Porque em volta dele estão todos os carros e cavalos de Israel. Sabe como é que acaba essa história aqui? E ela é muito forte. O rei, olha aqui para mim, 5 minutos, o rei de Israel olha e fala assim: yes! O rei de Israel diz assim para o profeta: vamos acabar com eles, vamos destruí-los, nós vamos arrancar os seus olhos, nós vamos acabar de vez com esse inimigo que tanto tempo nos persegue. E Eliseu fala assim: não toque em nenhum deles. Eliseu diz assim: ei, olha para cá, olha o que são homens proféticos. Eliseu diz assim: rei de Israel, mate com o seu arco e a sua lança aqueles que você conseguir matar em batalha. Porém a estes homens que eu trouxe para cá, nenhum deles será ferido. Meu Deus. Lembra do que falamos na escola, terminando a escola? Cultura. Qual é a cultura que te governa? Qual é a cultura que te governa? Lembra que falamos que para você transformar uma cultura, você tem que viver numa cultura acima da cultura que você vive. Você precisa ser governado por uma cultura acima da cultura do ambiente que você está. Pegou? Para você transformar uma cultura, você tem que ser governado por uma cultura acima da cultura do ambiente em que você está. Porque todo mundo faz assim aqui, pastor. Você não é todo mundo e você não é daqui. Todo mundo aqui é assim, você não é daqui. Você é cidadão celestial. Aí todo e qualquer exército destruiria seu principal inimigo. A Síria era a principal inimiga de Israel. E o rei de Israel já está com a boca cheia d'água. O rei de Israel já empunhou a sua espada e já falou: é a gente agora, vamos destruir os nossos inimigos. E como um homem profético, ele anda sempre à frente, ele está numa estação à frente, ele está governado por uma cultura acima. Ele diz: ninguém toca nesses homens. Ninguém toca nesses homens. Falou assim para o rei: você pode matar com a sua lança e o seu arco aqueles que você vencer em batalha, mas esses homens você não vai tocar não. E disse assim para eles: libere a visão deles. Todos estavam vindo. Desarmem-se, todo mundo, por favor. Coloquem eles na mesa. Sentaram na mesa.
eles estão cansados da caminhada, dê a eles pão e água. Está escrito aí na Bíblia, irmão. Dê a eles pão e água. Aí eles começaram a comer pão e água e falaram assim: essa é só a entrada. É só a entrada, para que vocês descansem da caminhada, bebam água e comam pão. Agora preparem, todos os cozinheiros, preparem a comida. Eu quero que você dê a eles o melhor banquete que vocês podem dar. Peguem os cordeiros, peguem cordeiros assados, peguem o vinho, peguem tudo e dê para eles a melhor comida que vocês podem dar. Eles vão comer aqui melhor do que eles comem na terra dele. Eles vão ver quem é Israel e quem é o seu Deus. Uau! Cultura de homens acima. Sabe o que diz, irmãos? Que aqueles homens comeram e beberam, e comeram e beberam, e comeram e beberam. Pegaram as suas armas, abriram os portões de Samaria. Vocês estão liberados se quiserem ir. Diz que eles saíram agradecendo. E diz que depois daquele tempo, a Síria não mais incomodou a Israel. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama do teu Espírito. Fica de pé comigo. Seja agora, vem e derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem e derrama do seu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem e derrama do teu